Então, o nosso objetivo aqui, né, para quem já está presente aí, boa noite a todo mundo. O objetivo hoje aqui é conversar um pouco com o Lore, né, que está aí fazendo parte aí do curso de reintegração somatobiológica, né? A gente fala um pouco dela, da experiência dela, né, dentro do curso, né, desde antes do curso, dentro do curso, e como é que está sendo. E depois a gente contar um pouquinho também como é que está sendo a experiência dela no consultório, né? Primeiro, ela não terminou ainda o curso, ela está fazendo ainda, né? Está no processo. Mas a gente ouviu um pouquinho o que é que ela já conseguiu aplicar no consultório, e lá no final a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Uhum. Então eu queria que você se apresentasse também aí, contasse um pouquinho da sua história, até na aula na fisioterapia, né? Antes de chegar na reintegração. Tá bom. Então, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer aí o convite da Zé, né? Cada dia mais eu fico grata pela minha passagem, nesse processo aí de conhecimento das 5 leis germânicas, da reintegração. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente assiste às aulas de Dazé, mais a gente vê que tem mais conteúdo e não para, né? E assim é o processo de conhecimento. Eu me formei em fisioterapia em 2005. Quando eu me formei, minha vontade era trabalhar em UTI. Logo quando eu cheguei no ambiente de UTI, no primeiro mês que eu trabalhei, eu falei, não é isso que eu quero, né? E larguei após, no último mês, em Uhum. UTI, e eu falei, não vou fazer isso para mim, não é isso que eu quero na minha vida. E desde o princípio eu gostava já de trabalhar com prevenção, gostava de trabalhar com as pessoas num processo de não adoecimento, né? Como é que a fisioterapia podia contribuir na vida dessas pessoas nessa questão? E depois fui para o meio da terapia manual com RPG, e nesse momento eu comecei a perceber que o toque trazia algumas questões nas pessoas. Não era somente a técnica. E isso começou a me chamar a atenção. E aí nisso algumas pessoas melhoravam, voltavam com o tempo, com queixas piores, com queixas mais amenas, mas elas não ficavam 100%. E aquilo ali começou a me intrigar, né, como profissional. Eu questionava, será que sou eu, né, que não estou fazendo as coisas da maneira correta? E comecei a estudar a questão de saúde mental, do toque, né? As questões Aham. emocionais, psicossomáticas. E aí adentrei nesse mundo aí que não saio mais. Nesse processo aí eu cheguei na microfisioterapia. Já vai fazer quase 3 anos, quando eu comecei o primeiro módulo, que dá um tempo para fazer a formação Aham. toda, né? E aí veio o processo da pandemia, veio uma gestação e que eu fiquei um ano totalmente parada. Nesse Aham. processo que eu fiquei parada, eu fiquei pesquisando muita coisa na internet. E a micro já me abriu muito assim a cabeça, a mente para umas coisas que eu questionava. Por que nós adoecemos, que hoje eu já entendo que não é doença, né? Por que que as pessoas ficam debilitadas, umas ficam pior, outras não. Então isso sempre me inquietou como profissional e vendo as pessoas dessa forma, né? Nesse sofrimento. Uhum. E a micro me chamou a atenção para isso, sobre as memórias celulares, sobre a origem. E através da micro comecei a busca e cheguei na lei, né, nas 5 leis biológicas e cheguei em Lá se fala Nazé. muito, né? Fala Lá muito. se fala muito nesse assunto, né? Na Fala. micro. Você falou da UTI aí, eu tive uma experiência, eu sou super fã de quem trabalha com isso, viu? Porque tem que ter uma cabeça diferente, né? Tem Muito. que ter um negócio diferente. Tem. Eu já tinha um certo, não gostava muito na época, né? Eu não gostava, eu como profissional, não me via trabalhando lá. E eu tive uma experiência, assim, super traumática na época de estágio da faculdade. Eu lembro que foi com UTI neonatal. Nossa. Imagina que o ambiente adulto já me apavorava, né? Que aquilo realmente, é como eu falei, tem que ter um negócio diferente para estar lá. Tem. E aí, quando eu estava na UTI neonatal, e eu fazendo lá o estágio, meio contrariado, assim, não queria me envolver muito, porque eu realmente não era a minha praia, né? Eu já estava muito decidido do que eu queria. E aí eu lembro que a professora, a preceptora de estágio, me chamou para fazer uma
um procedimento num bebezinho. Acho que é do tamanho de uma mão o bebê. Um pouquinho maior, sabe? Bebê prematuro. É. E aí, antes de eu chegar no bebê, ele deu uma parada. Eu praticamente não fiz nada. Ele deu uma parada e ela estava do meu lado, ela tinha mexido nele. E eu não sei o que que deu nela. Ela me tratou como se eu tivesse, se alguma fosse minha de alguma forma. Aquilo me mexeu de um jeito. Eu falei, olha, agora que eu não quero mais. Definitivamente não. É. Então ela ajudou a me afastar um pouco mais e deixar quem gosta. Eu acho que é importante isso, né? Tem gente que gosta, É, então, poxa, vai lá e faz o melhor. Eu não tenho isso. condição de fazer. Eu não É, tenho. nem eu, nem eu. Realmente, ainda Então, mais nesse processo que nós passamos aí, né? Mostrou ainda mais a imagine. evidência, né? A importância desses profissionais. E os Pois colegas é, que estão nessa área, eu digo sempre para eles: eu estou o tempo todo rezando por vocês, porque vocês são heróis. é Porque esse verdade. ambiente aí não é para todo mundo, né? E É até a a gente carga de descobrir, né, estresse. Dazé, qual é o nosso lugar também é um processo importante, Pois né? é, É a verdade. gente se conhecer primeiro. E entender o que é que a gente gosta, né? E eu digo Isso. muito para os meus alunos, sabe o quê? Para alguns alunos, tudo é mutável. Tudo que é fixo hoje, amanhã não é. As coisas mudam. Se hoje você gosta de A, amanhã você não gosta de A e gosta de B. Uhum. A gente tem uma sociedade onde a gente tem que escolher as coisas e seguir aquilo pro resto da vida, né? E É. eu tenho muito cliente, conheço muita gente que sofre com isso. Uhum. Não sei por que que eu entrei nesse assunto, mas talvez ajude alguém aí. Então eu vejo que muita gente sofre com isso, porque fica preso num lugar ali, né? Imagine se você tivesse ficado presa lá na UTI, né? Sem Ah, gostar Maria, daquilo. eu Tem não gente que estava viva acredita para. que não, eu escolhi, eu investi nisso aqui, então eu tenho que fazer. Você que saiu no último semestre, imagina isso, né? Tem gente que deprime, né? Tem gente que fica ansioso, deprime por causa disso. Que não É, consegue aceitar que o que eu gosto hoje, amanhã eu posso não gostar. E se isso. eu tivesse entrado nisso, né? A minha vida é mudança o tempo todo, né? Até chegar aqui, e continua mudando. Aham. Mas eu fiz um monte de mudança. Comecei com ortopedia, e aí fui para terapia manual, e aí depois vem osteopatia, micro, medicina germânica. Continuo na medicina germânica, mas já com outra coisa diferente, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas Isso. tem que aceitar, não tem jeito. Tudo na É, vida tem um caminho, tem um fluxo, tem um próximo passo. Às vezes o próximo passo é bem diferente do passo anterior. A gente tem que aceitar. isso mesmo. Senão a gente entra em conflito. E aí vai ter sintoma, né? E vai ter conflito o tempo inteiro. Pois é. Então, gente, essa é Lorena. Então, ela falou um pouquinho da história dela aí, né? Dentro da fisioterapia. Talvez vocês estejam percebendo que a maioria dos alunos são fisioterapeutas, né? É. Principalmente porque a medicina germânica, que é o que eu ensino junto com a reintegração, hoje no Brasil a maioria são fisioterapeutas que abraçam a causa, né? É uma causa e as pessoas abraçam ela e vão trabalhar com ela. A maioria são fisioterapeutas, mas não é exclusividade. A gente tem inclusive aqui, né, alguns alunos aqui também que não são fisioterapeutas que trabalham também com essa metodologia. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que você me conheceu, né? O que é que quem te indicou? Como é que foi esse processo aí? Foi uma colega, né? Uma colega de profissão. Ela que, conversando muito comigo em alguns momentos que trabalhamos juntos na faculdade, ela disse para mim: Lore, você tem muito perfil para micro. E aí ela foi a segunda pessoa que me falou a mesma frase. Eu falei: opa, peraí, tem alguma coisa com essa frase aí. Não é normal pessoas totalmente diferentes na minha vida falarem a mesma coisa num espaço de tempo tão curto. E aí a gente vai aprendendo a observar os sinais, né, que o universo vai trazendo para a gente. E aí a gente conversando, falei para ela que tinha feito o curso de micro e que eu estava sentindo vontade de aprender algo mais. É como se tivesse um espaço dentro de mim que estava buscando alguma coisa, né? Aí a gente conversando, ela falou assim: Lorena, você já segue Maurício da Zé no Instagram? Aí eu falei: quem é Maurício da Zé? Ela: não, eu fiz uns cursos com ele. É um cara que pesquisa muito. Ela não me disse muita coisa. Ela fez: eu não vou lhe dizer não. Vá lá, pesquise, acompanhe ele lá.
E foi assim. Aí eu comecei a te seguir, a gente começou a trocar algumas figurinhas nos directs, né? Eu começando a perguntar um monte de coisa da minha família, porque comecei principalmente a me interessar por esta área para buscar melhorar o meu ambiente familiar, porque eu acredito que quando a gente muda o nosso ambiente familiar para a gente cuidar dos externos, as coisas acontecem de uma Claro. maneira mais verdadeira, mais eficiente, porque nós estamos também transformados, né? E aí a gente começou a falar sobre os meus filhos, né? Os meus, porque na época era um só, mas agora já são dois. Lindo, lindo os dois, né? Lindo seu filho. E aí foi assim que eu descobri o seu trabalho e aí a gente está junto já nessa caminhada. Ótimo. E o que que, como é que você, como é que você se sentiu assim quando você começou a ouvir, né, sobre a medicina germânica, sobre a reintegração em relação ao seu trabalho? Como é que você acreditou que isso podia te ajudar ou não? O que que te chamou a atenção nesse aspecto aí? Da Zé, tudo. Tudo me chamou a atenção, porque assim, parecia que eu tinha encontrado o livro que eu busquei a minha vida inteira, as respostas de todas as dos meus questionamentos, né? Eu fui lendo, fui ouvindo, e eu falei, meu Deus, era isso que eu estava buscando esse tempo todo, né? Responde muito. E muitas vezes eu fiquei assim, poxa, por que eu não descobri isso antes? Poxa, por que eu não tinha lido isso antes? Depois eu parei com esses questionamentos e falei assim, chegou no momento certo, no momento em que eu passei por um processo de amadurecimento, de um processo de evolução, para compreender todas essas informações que a gente está tendo acesso aí, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu tinha muito medo, assim, de morte, eu tinha muito medo de doença, eu tive muito medo de meus filhos, principalmente meu primeiro filho, que teve um processo mesmo alérgico de edema de glote, que se eu não fosse, não chegasse a tempo no hospital, ele ia morrer dentro do carro comigo. Então, todas essas questões, né, que foram vividas, histórias, experiências, percepções minhas, geraram, né, sintomas que eu não tinha imaginação que a medicina germânica e a reintegração eram a resposta para isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, eu olhava os pacientes já da Zé, assim, parecendo que eu já estava tirando o avesso deles, né? Eles falando, aí eu já estava, não, é isso, é isso, é isso. Então, eu trouxe para a minha vida cotidiana. Minha concepção hoje de vida mudou, minha percepção hoje também mudou. Com isso, os estilos de vida mudaram também, né? E eu tento trazer isso no máximo para todos os meus pacientes. Hoje eu não consigo trabalhar só com a micro sozinha. Toda a minha sessão de micro eu já acabo já fazendo umas perguntinhas, direcionando aí para os Claro. conflitos, né? E você que não faça. Pois é, né? A gente já vai sentindo assim, e é o que eu já lhe disse, né? A vontade que eu tenho às vezes é parar tudo e estudar. Então, como esse meu desejo até me deixava ansiosa, né? Eu organizei a minha vida hoje para eu ter turnos de estudo, literalmente, que era uma coisa que eu sentia muita falta durante o período que eu trabalhei com fisioterapia, com RPG, com Pilates. Eu não tinha tempo para sentar e estudar coisas que eu queria aprofundar. E eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Então, hoje até minha vida, né, organizada de maneira diferente, e até isso também mudou, né? Então, eu acredito que toda essa percepção muda em todos os sentidos, os aspectos da nossa vida. Hoje eu consigo realizar isso, né? Sentar Fantástico. 2 turnos e estudar, aprofundar, pesquisar, descobrir novos caminhos para os pacientes, para nós mesmos, né? E E quanto mais a qualidade de gente vida, né? vai... Hã? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre quis. E eu falava, meu Deus, se eu trabalhar assim, atendendo desse jeito, eu não vou conseguir ler nenhuma revista, nenhuma uma propaganda, nada. E eu gosto muito, né? Então eu sentia muita falta disso. E até essa questão foi positiva na minha vida, né? Você é curiosa, né? Eu lembro que quando eu lancei a turma de vocês, né? Que foi em abril, março, abril, eu estava com uma parte do curso pronto. Aí o pessoal que tem um ritmo específico, né? Que vem estudando e tal. Aí quando a Lorena entrou, eu falei, puta que pariu, ela tá me alcançando.
Eu E vou aí eu ia tirar você da produzir, zona de produzir, produzir. conforto. Eu vou tirar você da zona de conforto, tá vendo? E aí eu produzia, e daqui, aí Lorena vinha, Lorena chegando, e eu, rapaz, que mulher é essa, rapaz? Uma aula atrás da outra, aí entrou Tati também no meio do caminho, aí Tati também na correria, eu digo, rapaz, Pois é. me botou pra correr. Isso mesmo. E qual foi sua primeira impressão, assim, quando você começou a estudar, quando você entrou no curso, né? O que te chamou a atenção, assim, esse primeiro Primeira coisa, impacto aí? assim, o primeiro impacto da Zé, eu comecei a trazer o conteúdo do curso para meu filho mais velho. Meu filho mais velho, o Guilherme, ele hoje tem 11 anos. E te digo que desde os sim, 6 a 7 anos, ele apresentava uma dermatite no cotovelo, nos dois Hum, cotovelos, né? E isso incomodava muito a gente. Ele não reclamava desde pequeno. Só que aí agora ele começou a ficar dizendo que não gostava dos caroços que tinham no cotovelo, né? E aí eu comecei a estudar, trazer o conteúdo do curso. E eu falei, poxa, como é que eu posso ajudar meu filho a melhorar isso, né? E aí eu comecei a beijar o cotovelo, comecei a fazer carinho no cotovelo, né? E aí ele falou assim, mãe, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele foi até ontem também. Aí ele mostrou o cotovelo assim, olha como estão os cotovelos. E tá praticamente assim, zerada a dermatite, né? sensacional. Então quando a gente começa a perceber o impacto disso, foi para mim, foi o primeiro ponto assim, de mudança, né? Eu começar a observar os sintomas que tá ali evidente no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos familiares, e entender aquele sintoma com alguma situação que eles passaram, que eu passei, né? Outra situação, meu mais novo, ele teve um episódio assim de ficar febril, e aí até recente. Eu fiz uma viagem e sem eles pela primeira vez, depois da pandemia, ainda né, nesse processo aí da pandemia, mas já um pouco Aham. tranquilo, tirar ele da mama, e aí eu fiquei 2 dias e meio sem contato físico, nada. Aí quando eu cheguei, a primeira noite que eu cheguei, ele teve uma febre. Ele começou a espirrar, corizar e ter febre. Aí eu falei assim, já sei o que aconteceu, né? Então ele ficou com medo, ele se sentiu inseguro. E Cheirou aí mal, quando né? um marco muito grande. Então aí quando ele me viu que vieram, né, o processo de cura, veio uma febre de madrugada. E aí eu não me desesperei. Em outros momentos, quando meus filhos tinham qualquer coisa, aí eu me desesperava, tirava totalmente o meu equilíbrio. O que eu faço para deixar todo mundo equilibrado, quando fala assim, os filhos de Lorena estão doentes, perdeu, acabou a mulher, né? E isso mudou em mim. Isso, eu fiquei Que tranquila, bom. não chamei meu esposo, aí depois também não, só peguei, tirei a roupinha dele, trouxe ele pro meu peito, deixei ele só de fralda, fiquei conversando, acariciando ele, e a febre foi embora, no outro dia ele não teve mais nada, né? Então Trocando não tem calor, né? isso. Não tem como a gente não perceber a influência do curso, dessas informações no nosso dia a dia de forma real, né? De forma verdadeira. Trazer uma prática mesmo que você faz dentro da sua família, dentro do seu dia a dia, que você tem uma resposta assim imediata, né? É uma Pois é. resposta fantástica. Os primeiros pacientes são a gente mesmo, né? E é importante isso. A gente Sim, fala isso, não é porque, não, você tem que se tratar, não é a questão, você tem que se tratar para tratar o seu paciente, não é isso. É que quando a gente entra no processo, quando a gente vê as coisas acontecendo na gente, é mais fácil de você entender. É como se você pegasse aquele conteúdo que você está assistindo lá, que está na aula, que ainda é algo distante de você, e aí você vê aquilo em você. Você isso, vê cada passo daquele acontecendo, né? isso. As fases da segunda lei biológica. Eu estou nessa fase, agora eu vou passar para essa, né? Então o próximo sintoma é esse. E aí você consegue ver tudo isso acontecendo, fica muito mais fácil de você estudar. É, Né? Agora você confia nisso, agora você acredita, né? Pelo menos, no mínimo parcialmente, mas você começa a acreditar naquilo ali. é.
E quando a gente utiliza, Zé, um conhecimento desse, que a gente cria confiança, automaticamente, quando você vai tratar isso com uma pessoa externa, né, um cliente, um paciente, a percepção dele em relação à sua fala é de confiança também. Porque você Pois é. tá falando algo com propriedade. Então, isso é que me deixa muito feliz e satisfeita com essa perspectiva, né? Então, assim, Aham, hoje eu não vejo mais as questões como doença, né? Então eu já entendo que não é mais a doença, a verdade é o nosso corpo nos curando, é um processo de cura, né? E para a gente desconstruir isso leva um tempo, é um processo longo, né? Mas só o processo fato de educar o cliente, né? isso, mas só o processo de você informar ele, despertar curiosidade, o processo de cura já está começando a acontecer, Pois é. né? E às vezes aquele problema que ele está passando, aquele sintoma, é um problema para ele tão grande pela visão dele, que ele acha que é aquilo que ele tem que combater, Isso. né? O sintoma, tira a visão do sintoma, tira o foco do sintoma e vai buscar o que realmente importa. É a tua vida que tem alguma coisa acontecendo aqui, né, na tua vida. E aí você resolve isso na sua vida, o sintoma lá melhora. Então, o paciente ele fica assim, o cliente, porque ele não sabe, né? Ele fica no sintoma, preciso resolver isso, na verdade, preciso arrancar isso de mim. E isso É, não tem como, não tem como. não tem como arrancar, que volta e meia ele vai estar lá e te fala assim, olha, eu tô aqui. É, o aprendizado está ali esperando para ser acessado, né? Exato, é Todo isso. sintoma tem um aprendizado. Falei sobre isso ontem com Marcela. Todo sintoma guarda um aprendizado, né? Não é que o sintoma, que a gente fala assim, o sintoma ele é simbólico. Não, o sintoma é uma consequência. O Isso. processo tem um aprendizado. O sintoma ele tem várias fases até chegar na inflamação. A inflamação é o que incomoda, mas antes da inflamação, tem várias fases que aconteceram. E dentro desse processo, o que está acontecendo, o que levou isso a acontecer, tem uma mensagem ali. A mensagem é: tem alguma coisa na sua vida que você não está conseguindo resolver. E a resposta está aqui. É. Tem E, até uma aula que eu falo assim: a cura é reflexo do trauma, ou seja, a cura está no trauma. isso. A homeopatia fala isso, né? Exato. Você falando aí, eu lembrei, né, da minha mãe. Como você sabe, né, ela teve o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E aí, num primeiro momento, assim, foi um impacto muito... Que foi, inclusive, até no dia da nossa live que eu recebi o diagnóstico, né? E aí eu fiquei assim, em estado de choque, assim. Eu falei, Eu poxa, lembro. Aí eu falei, poxa, e agora? Um diagnóstico desse? E aí, quando eu te perguntei, né, o que seria, fui para os livros, fui para as anotações, e veio toda a explicação da situação, né? Então, por algum motivo, ela precisava parar, né? Desacelerar. O corpo estava pedindo isso. Então, ela não estava observando sinais, percebendo sinais, entendendo, compreendendo, até que um dia o seu corpo, uma forma de defesa, falou: opa, você não entendeu, então agora vamos parar, né? Se fosse em outro momento, acho que ia eu e ela para o hospital junto, né? Então, assim, então, por isso que eu digo, Dada, que tudo acontece na hora certa, no momento certo, né? Que vem para contribuir na sua vida da melhor maneira. E Pois é. esse fato da minha mãe me chamou muito. Aí eu falei, pronto, uma síndrome que é grande, grave, né? Um diagnóstico desse. Agora eu vou testar mesmo esse negócio, né? Aí eu fiquei pensando comigo. E aí eu comecei a estudar e vendo aquelas frases, as perguntas, os questionamentos e Ofícios motores. fui fazendo a ela algumas perguntas, deixando ela em reflexão. E rapidamente ela melhorou, ela compreendeu o processo, ou seja, o trauma, o processo ensinou a ela, é tanto que hoje ela já teve mudanças no seu estilo de vida, nos seus pensamentos e tem a percepção Sensacional. de vida hoje diferente. Então ela Legal. compreendeu e aprendeu esse processo, né? Pronto. Esse Aí a coisa processo muda. isso, aí a coisa muda. Então, não tem como a gente não ver resultado, não ver a explicação, não ver o impacto disso na vida das pessoas.
É, Pois é. é sensacional. Milena perguntou aqui, quando é uma criança que não sabe explicar o porquê, está relacionado aos pais? Bom, está relacionado à criança, né? Não é que está relacionado aos pais. A gente vai atender essa criança pelos pais, né? Existem, a depender do tamanho da criança, a gente já consegue intervir nela. Mas a gente vai atender pelos pais, tanto com técnica, com os pais, né? Quanto com a conversa. A gente precisa corrigir, né, ou melhorar de alguma forma o ambiente dessa criança e o responsável por esse ambiente é os pais. Então a gente consegue atuar através dele. A causa está acontecendo porque a criança está vivendo alguma coisa. Não é porque o pai viveu e a criança, como um Bluetooth, né, como um Wi-Fi, recebeu aquilo, ou a mãe está preocupada com alguma coisa e a criança recebeu aquilo. É lógico que ela pode perceber essa preocupação, mas geralmente aí já é dela. Quando ela passa a perceber isso, já é dela, já é da criança. Então tem que tratar isso em relação à criança. E aí, tem mais uma perguntinha para você aqui. Que dificuldades você viu, né, quando você entrou no curso? Quais foram as dificuldades que você foi encontrando, né? A gente tá falando de coisa boa, mas vamos ver o que foi difícil Ah, nesse processo. a dificuldade tu bem sabe, né? Dificuldade, você deve. Meu Deus, essa Lorena de novo, meu Deus do céu. Quem pergunta sou eu. Assim, a primeira dificuldade foi desconstruir as crenças que eu Aham. aprendi minha vida inteira sobre saúde e doença, né? Então, minha primeira dificuldade foi essa. Depois foram crenças mesmas limitantes, né? Que existiam dentro de mim e que não me deixavam compreender determinados conceitos e me Entendo dificultavam. perfeitamente. E isso me deixava assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir aplicar isso, né? Mas depois, quando a gente lê tudo, sem cobrança, sem querer entender tudo de vez, né? Que eu já queria pegar um conteúdo desse, que é algo novo, é algo complexo, é algo totalmente diferente do que a gente aprendeu a vida inteira na faculdade, a vida inteira como entendendo de saúde, de doença. Fiz um mestrado em saúde mental, que é totalmente diferente a visão. Então, era como se eu estivesse vivendo, fazendo algo, estudando outra e vivia nesse conflito aí, né? Um Essa pé foi em minha. cada barco. Exatamente. Então, essa foi minha primeira e maior dificuldade. Depois que eu quebrei, né, esses julgamentos, pré-julgamentos, e falei, não, eu vou entrar de cabeça, vou permitir, deixa eu ler tudo, deixa eu estudar tudo, depois eu tiro a minha conclusão, né? Aí eu senti que as coisas foram fluindo melhor, né? Sem eu estar me cobrando muito se eu estou entendendo ou se eu não estou entendendo. Mesmo que eu estivesse lendo lá, assistindo a aula, anotando tudo, e quando eu olhava, meu Deus, eu estudei o que aqui? Entrou o quê? E que dava um branco, aí eu depois não vou me desesperar. Então, isso para mim foi a forma como eu quebrei essa dificuldade no início. Aham. Claro que, não vou dizer, até para as pessoas que estão assistindo a gente, fácil não é fácil se você vive totalmente fora dessa realidade, né? Como era a minha experiência de vida. Sim. Então, é um mundo, mas quando você vê que de fato aquilo é real, que traz resultado, que os efeitos acontecem de maneira positiva, aí você começa a se despertar. Aí você começa a se interessar, né? Aí não para de assistir as aulas. E aí vai buscando. Porque quer chegar lá no finalzinho para entender tudo que está ali acontecendo, Para né? fechar o raciocínio. Para fechar o raciocínio. Então, hoje, graças a Deus, a minha linha mesmo que eu quero, até que eu estou aplicando totalmente diferente no meu segundo filho, né? Até no meu marido também, que tem muitas também, a percepção dele de saúde e doença, como a maioria da população toda vive Sim, dessa sim, forma. Então a gente vai desconstruindo aos poucos, nada de maneira sim. muito Sem imposta, forçar né? nada. Isso. Então deixa as coisas fluírem, acontecendo, tá vendo que as coisas estão ficando mais leves, mais suaves, e as respostas positivas vão acontecendo, né? Então a minha primeira dificuldade foi essa, trazer essa informação nova, diferente, acreditar nela e desconstruir toda a minha experiência e visão de saúde e doença que eu tinha antes, né?
Sensacional. Eu sempre digo assim, quando alguém me pergunta sobre, né? Como é fácil, é simples de entender. Veja bem, não é, não é a complexidade, na verdade, dentro de todo o conteúdo, ele está em duas situações específicas. A primeira é a quantidade, é muito grande, né? Uhum. E aí, inclusive, quando eu resolvi fazer o curso de reintegração, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou colocar mais alguma coisa aqui em cima da medicina germânica, que já é um universo de informação, né? Só que a gente vai fazendo, vai fazendo de forma objetiva, direta, e acabou dando certo. Esse é o primeiro ponto. É muita coisa. Geralmente, quando o aluno chega lá no meio, ele já está começando a ter algumas dificuldades de lembrar de algumas coisas do início. Eu confesso que isso é verdade, isso é assim. E não é do meu curso. Quando eu estudei medicina germânica, foi assim também. Uhum. Eu assistia meus professores falando das 5 leis de cabeça. Eu falei, cara, como é? Eu nunca vou fazer isso, né? Hoje eu faço tranquilamente. Tá vendo? Hoje eu dou aula sem olhar slide, né? Mas até chegar nisso, meu Deus, era só admiração esse povo todo, né? Que estava ali há 1000 anos na frente. E aquela quantidade de conteúdo, eu ia para o consultório e aparecia o cliente com um determinado sintoma, e eu ficava com o computador na frente, né? Para poder dar uma pescadinha, para poder dar uma lembrada, né? Ou a apostila também ajudava. Mas eu acho que a grande dificuldade mora nisso. É muita coisa. É muita coisa a medicina germânica, né? A segunda é um lugar específico que o aluno chega, que ele fala assim, meu Deus, e agora? Quer ver que você sabe qual é? A balança hormonal Aham. e o córtex territorial, né? Eu já Quando a ia gente dizer começa a falar, agora, eu já cheguei nesse ponto aí. quando a gente começa a falar de hormônio, de território, aí o aluno às vezes dá uma brecada ali, né? Mas aí eu já vou fazer inclusive uma aula para vocês na próxima segunda aí, sobre o que que a gente vai levar para o consultório daquilo tudo que a gente aprende ali. Uhum. Porque eu tenho que mostrar para vocês, na verdade, como é a coisa, como o Dr. Hammer fez. O Dr. Hammer criou isso aqui. Mas, por exemplo, a gente aqui no Brasil não atende com tomografia computadorizada, né? Isso limita tanto o nosso alcance quando a gente fala de território, quando a gente fala de balanço hormonal, que a gente acaba trabalhando com aquelas. São 7 regras, a gente acaba trabalhando com 3 regras. Sim. E aí a gente vai falar sobre isso para você entender, aí os alunos conseguem entender, conseguem fechar o raciocínio ali. Ah, então é isso aqui que a gente tem que levar em consideração, não é tudo isso aqui. E no consultório a gente acaba dando uma limitada nesse processo. Aí vocês vão entender melhor. Que bom. Eu acho que a grande dificuldade é essa aí. Aí tem a parte da reintegração, né? A parte da reintegração, a gente, você está passando por ela agora, né? Eu não sei se nessa parte você está tendo alguma dificuldade específica ou não. O que que Na você pode me dizer verdade, aí? a reintegração, eu não sinto tanta dificuldade, é mais a forma de abordagem, que eu já percebi que é o mais Pronto, é importante. mais integrar tudo, né? Isso. Seria Como isso? como direcionar as frases, né? Como posicionar os questionamentos para não induzir nada, nem você dar um clique em algum conflito que esteja ali, né? Com uma pergunta sua mal direcionada, né? Então, hoje a minha maior preocupação, né, em reintegração é tanto que eu fico anotando as suas perguntas, exatamente como você pergunta. Eu falo, se ele está perguntando assim, então tá tudo certo, eu vou perguntar assim. Até eu me sentir confortável para eu falar espontaneamente, né? Aham. Porque o que eu percebo, a forma como você conduzir é o segredo de tudo, para você conduzir para o caminho da maneira A correta. linguagem é tudo ali. É, a É por isso linguagem. que até na apostila de vocês tem alguns exemplos, né, de como fazer a pergunta. Então, se você Sim, seguir aquele sim, modelo ali, dá certo. Ali funciona. exatamente. Ele tá Dá certo testado já. mesmo. E aí, eu queria saber de você também. Aliás, queria que você contasse alguma coisa agora assim sobre algum cliente que te chamou a atenção usando a reintegração somatobiológica, ou em casa, ou não, ou com Aham. você mesmo, né? Olha, eu fui bem ousada.
Antes de ter terminado o módulo da reintegração, aí eu Queria tava que todos fossem assim. Os alunos, todos os alunos fossem assim. Eu estava com uma paciente terminando a sessão de micro, né? Aí a gente concluiu, batemos o papo, e aí ela falou uma questão de uma dor no estômago muito forte, que ela sentia quando ela. Aí eu perguntei, eu falei assim, mas essa dor vem em que momento? Em que situação? Aí eu sentei, eu já estava indo embora e eu sentei de novo. Aí eu já fiquei pensando assim, falei, ai meu Deus, eu vou aplicar tudo que eu estou aprendendo lá com o Maurício. E se eu não lembrar? Eu falei, mas eu vou até onde der, né? E assim eu me joguei. Quando a gente estava lá, eu pedi a ela, vamos fazer o seguinte, vamos deitar para você ficar relaxada e você vou te perguntar algumas coisas e você vai me dizendo. Aí eu perguntei a ela quando essas dores apareciam, pedi primeiro para ela respirar, para ela relaxar, para ela olhar para ela naquele momento, perceber seu corpo no ambiente, né? E começar a perceber, eu não tinha ainda chegado. Não. Eu fui tão ousada que eu ainda não tinha ainda chegado na aula, né? Do contato, da região do salão de Aham, contato, salão de né? contato. Não tinha nem chegado nessa aula. Depois que eu assisti essa aula, eu falei, que vergonha eu fui fazer. Mas por que eu estou trazendo isso aí? Porque por pouca informação que eu tinha em mãos, né? A forma como aconteceu deu um resultado positivo. Claro que não foi duradouro, porque eu não tinha ainda o domínio, o conhecimento Aham. do processo, mas deu a ela uma percepção diferente. E aí, toda vez que ela sentava para jantar com o esposo, ela sempre tratava desse assunto que era desconfortável, né? Era o momento dela discutir com o esposo aquele problema dela lá. É. E aí ela começou a perceber que toda vez que falava da situação que envolvia a pessoa, vinha a dor no estômago, né? E aí eu fui falando com ela e aí do nada eu falei assim, traga na sua memória quando você sentiu isso pela primeira vez e tal e tal. Aí ela começou a chorar. Eu falei, ai meu Deus, o que foi que eu falei, né? E aí nesse momento eu falei, eu sigo ou não sigo, eu sigo ou não sigo. Aí ela me disse assim, a dor tá piorando. Tô sentindo a dor aqui agora. Eu falei, só que aí eu não compreendi, né? Que era já era o sintoma aparecendo, ela já estava no processo e eu não conduzi. E aí eu falei assim com ela, então acolha essa sensação, respire tranquilamente e desliguei, desliguei ela do processo, Você né? você deu Mas um pulão, né? Pulou para essa empurrei. parte. E aí desliguei ela do processo, pedi para ela respirar, se acalmar e tal. E aí no final eu falei assim, ó, vamos retomar isso depois. Mas no momento da refeição, na hora que vocês estiverem sentados à mesa, não toquem nesse assunto. Toquem em assuntos leves, tranquilos e tal. E aí depois isso veio de nada do nada assim na minha cabeça, essa dica para ela, né? Não fale sobre esses assuntos no momento que você está se alimentando. Aí ela depois me ligou. Ela, Lorena, tu não sabe. A dor no meu estômago agora praticamente sumiu. Aí eu falei, e foi? Aí ela, e eu combinei com meu esposo. A gente não vai mais falar de assuntos que gerem discussões, nem eu nem ele, na hora que estiver comendo. Então, hoje, depois que aprofundei mais aí, a percepção dela mudou, a percepção do marido mudou, o ambiente externo também, no momento da refeição, mudaram. E isso influenciou na resposta biológica dela, né? Claro. Então, e isso me despertou para uma coisa que você me falou assim, não importa se no meio se perder, esquecer alguma coisa, o importante é a sua intenção e você ter o objetivo de trazer uma informação, um conhecimento para aquela pessoa. A partir do momento que você já Aham. dá uma informação, dá um conhecimento, já vai fazer uma diferença, né? Então eu guardei isso, aí eu não me senti culpada, né? Aí eu De só jeito pensei, eu nenhum. falei assim, ah, Lorena, mas agora você vai meter a cara e vai estudar, não vai fazer isso mais. E eu já fiz também de novo com outra paciente de artrite reumatoide. Ela tem dores nas mãos
E no meio, essa aí não foi nem no final da sessão da micro, foi no meio da sessão da micro. Ela começou a pegar muito na mão. E aí eu parei, perguntei o que ela estava sentindo. E ela falou que estava com muitas dores nas mãos, muito dor no dedo, nos dedos, e estava já incomodando. A gente não estava conseguindo que ela ficasse relaxada para dar continuidade na micro, né? E aí eu fui falando para ela, fui de novo fazer a abordagem toda, né? Ela entrar em contato com a energia do eu, aí já foi mais fácil, né? Ela também era uma paciente que já tinha uma percepção também que ajudou, então eu sei que existem pessoas que têm essa dificuldade de ter contato com o seu eu, de perceber as suas, né, as respostas biológicas, e ela Aham. foi rapidinho. E foi até uma aula sua que você falou como pular fases quando o cliente Sim, já sim. vai direto. Então eu lembrei muito dela porque ela já foi dizendo assim: ah, desde a época do meu período de estágio, eu me sentia já cobrada, eu me cobrava muito. E aí eu falei, opa, o gancho é esse aí, né? E o dela foi muito bom porque no outro dia, quando a gente fez tudo, acabei fazendo essa parte da condução, tratando essa questão da dor na mão, que era a mão esquerda. E no outro dia ela me disse que a dor estava assim praticamente zerada. Ela não estava com aquela dor naquela intensidade, estava ainda Aham. doendo, né? Mas eu disse a Sim, ela, normal. inclusive a dor poderia aumentar, que era um processo normal, mas que ela não ia ficar totalmente sem dor neste momento. E o É um fato de eu processo. falar isso para ela, né? Ela já esperava sentir a dor, então ela não ficou desanimada, ela não ficou desesperada, ela não ficou irritada. E dias depois entrei em contato com ela novamente, e ela já estava sem a dor na mão, né? Nos dedos. Perfeito. Claro que ela é uma paciente que eu já entendi também o processo, que a gente vai ter que fazer outras abordagens, por ser uma complexidade maior, existem muitos conflitos Sim. inseridos aí, mas já me deu respostas positivas, entende, Dazé? E eu fico o tempo todo, às vezes, pegando um ganchozinho, e assim, ultimamente vem aparecendo muito dermatites, para mim, né? Algumas questões assim que depois eu até já falei com você, meu Deus, só aparecem esses casos assim. Se aparecer, porque você pode. Aí eu já internalizei isso aí também, né? E aí vem alguns casos assim desafiadores e que por isso que cada vez mais eu fico buscando, porque Aham. e quanto mais eu busco, mais aparece o desafio, né? É o natural. É, Quanto maior seu nível de conhecimento, mais gente, né, com complexidade maior você pode ajudar. Então vai chegar essa galera tá esperando você estudar para ir lá até você. é verdade. Quando você fala aí da sua paciente do estômago, por exemplo, você fala assim, ah, eu não sei se eu ajudei muito, e mesmo assim ela teve um resultado. Isso acontece por quê? Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer com esse cliente é resolver algo que acontece internamente nele. Quando a gente vive um conflito, um trauma biológico, seja ele intenso ou duradouro, acontece uma questão interna que é como se fosse um desligamento, né, da nossa relação, do nosso racional, do nosso, né, emocional racional, com as nossas sensações corporais, com o nosso sistema nervoso autônomo. É como se o nosso corpo dissesse assim, bom, tá muito pesado, eu vou dar uma desligadinha aqui para eu não sentir tanto, né? Uhum, Como se fosse assim. Lógico que eu estou fazendo uma analogia. sim. E aí, muitas vezes, quando a gente entra com esse cliente, que a gente faz os primeiros passos de guiar, de levar ele para a energia do eu e levar ele para a percepção biológica, a gente está fazendo essa conexão. Está conectando de novo. A gente está colocando ele online de novo. Ele está offline, está colocando ele online de novo. Quando a gente faz isso, naturalmente as coisas vão melhorar. Vai ter resposta a isso aí. Independente se eu fizer o resto da sessão ou não. Isso aí já vai trazer resultado. Então, Isso. tem vários níveis que a gente pode atuar, né? Quando a gente está com a reintegração. A gente pode trabalhar só com a germânica ali, conversando com o cliente, dando informação, explicando para ele que fase ele está, para que fase ele vai, como você mesmo falou com ele. A gente pode trabalhar com o nível de conscientização corporal, né? Trabalhar com a informação da germânica e eu levo ali para o nível de conscientização corporal, deixar ele online pelo menos, né? Ligar o online dele
para ele melhorar. Ou aí eu posso fazer isso, já entrar no processo e guiar ele pelo processo até o final. E aí isso, lógico, vai melhorar ainda mais os seus resultados aí. Maravilha, é isso mesmo. Você falando, ó, eu falo, tu vai me cortando aí, viu, que eu não sei o horário aí. Pode falar. Você falando, eu lembrei como, assim, comportamentos a gente influencia muito mais através de ações do que a gente está falando, né? O meu filho mais velho, ele passou por um processo de medo, assim, ele tem muito medo de trovão, essas coisas. E dias depois, ele começou a ficar num sintoma gripado e sentindo dor na barriga e tal. E aí eu falei assim, ó filho, por que você tá sentindo isso, mãe? Aconteceu assim alguma situação para você que você ficou com medo, você ficou assim achando que ia acontecer algo em você que te deixasse assim desconfortável? Aí ele olhou para mim e fez assim, ô mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, oi. O fato de eu sentir medo causa isso tudo em mim, é? Aí eu virei pra ele e falei assim, filho, às vezes o seu corpo interpreta o medo dessa forma e pode sim ter essas reações, mas é normal. Então foi o medo que você sentiu na hora, então dias depois o seu corpo, para eliminar esse medo, tudo que você passou, existe alguns sintomas no seu corpo e pode acontecer. Aí ele olhou assim pra mim e fez assim, ah, então não quero sentir isso mais não, viu? Eu não quero sentir medo mais não. Aí no outro dia eu não toquei mais no assunto, ele dormiu super bem. Quando foi no outro dia de manhã, ele acordou super disposto e me disse assim, mãe, eu vou para a escola. Eu falei, vai, ótimo. Ele, não tenho mais dor de barriga, não estou sentindo mais nada, já passou tudo. Eu já superei o medo. Incrível, tá certo? E o incrível é que esses dias teve um pouco de trovão, o tempo fechou e ele sempre ficava meio tenso, né, com essas situações. Ele já se preparava como se estivesse preparado para a guerra. Aham. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, sabe o que eu percebi? Eu falei, o que? Ele, eu ouvi assim um trovão, me deu assim um certo desconforto, mas já não foi aquele medo. Então, a gente vê que só o fato da gente mudar assim comportamentos, né? As crianças, principalmente, elas absorvem de uma maneira muito positiva e muito rápida. É rápido. Criança é rápido. E o raciocínio dele foi incrível, me pegou de surpresa, né? Ele só olhou para mim e fez, quer dizer que o fato de eu sentir medo causou tudo isso assim no meu corpo, né? Ó, Então, insight. exatamente, exatamente. E aí ele percebeu esses sintomas e falou, ah, eu não quero mais sentir isso. Então já diminuiu o processo dele de medo. Então essa Aham. semana, ontem mesmo deu um trovão aqui, aí ele virou para mim hoje e falou assim, ah mãe, deu um trovão assim, eu tomei um susto porque eu não esperava um trovão, mas eu não Aham. senti mais aquele medo não. Então a gente vê a evolução, né? Então a gente vê na Perfeito. prática, é perfeito. Eu fiquei assim super feliz. Eu falei, tá vendo como nós influenciamos muito as crianças, né? Então, o dia a dia da gente mudou. Não estou te dizendo, não. Minha rotina, minha vida mudou totalmente dentro do meu ambiente familiar. Que bom, né? Positivo tudo isso aí que você está Positivo. contando, né? É, isso mesmo. Feliz demais de ver isso acontecendo aí e de contribuir, né, com isso aí também, né? Ah, com Que certeza. bom. Eu tenho uma gratidão muito grande, até pela. Eu digo até para a Clauciene, que foi a físio, né, que me mostrou, me apresentou você, me falou sobre o seu Clau, trabalho. Clauciene, eu digo, ela, sou grata para você eternamente. E assim, você pela sua pesquisa, pela sua dedicação, pelo seu nível de conhecimento. Eu não estou falando que só em rede social, porque eu já lhe disse isso, né? Você compartilha numa simplicidade, a sua disponibilidade. E eu sou muito grata, porque é difícil nós encontrarmos profissionais do seu nível, que se dedica tanto, que tem tanto conhecimento e com tanta disponibilidade para compartilhar e ser acessível, né? Porque o que acontece muito, essas pessoas quando vão se dedicando, se destacando, descobrindo, criando técnicas, o que é que eles vão fazendo? Vão ficando cada vez mais distantes, né? Lá em cima, né? E isso dificulta, às vezes, aquelas pessoas que fazem o curso a seguir, né? Os aham, caminhos, porque é como você colocou, o conteúdo é muito extenso, a complexidade pode ser alta, depende de cada um, né? A questão de aham. complexidade. Mas a sua acessibilidade, a sua simplicidade, a sua dedicação, isso não tem preço, não tem custo. O nosso curso já
tinha que ter terminado, né, as aulas práticas. E aí a As prova quer mentorias, né? acabar. Pois é, então é só gratidão e realmente a vida da gente, a gente vê isso aí. Quanto mais a gente dá, eu tenho certeza que você está colhendo excelentes frutos aí na sua vida pessoal e profissional, né? Eu que agradeço, né? Você. Primeiro, olha o Clau aí falando aí, ó. Só precisa que você só precisava de um empurrãozinho para ir lá. Então eu que agradeço por ter ouvido. Clauciene aí, a grande Clau aí, aluno aí desde 2019, eu acho. Clau, né, que fez o curso de Germânica, ainda era presencial. A gente tinha dois cursos, o básico e avançado. E Isso. agora está fazendo a reintegração. Então eu que agradeço você por acreditar né, no nosso processo aí, na reintegração, no projeto, né, da reintegração, por ter me empurrado para assistir as aulas, né, me feito correr, É um me ajudando o botaram outro, é para um ajudando correr. o outro. E aí foi bom, a gente chegou aí, ó, tá acabando o ano, eu tô acabando o curso, né? Que acabando não, eu vou finalizar o último módulo. Não sei se vai ter conteúdo com certeza ainda, Aham, mas a gente vai ter uma coisa fechada já vai ter um processo já fechado. que bom. Então, obrigado mesmo, Lorena, por você ter respondido aí com toda humildade aí, você é assim, né? Te conheço pouco, porque a gente tem pouco contato, mas pelos que conheço, já consigo fazer uma leitura aí de que você é muito humana, muito humilde, e Obrigada. obrigado aí também, viu? Por Obrigada a você. disponibilizar, estar aqui e falar um pouquinho sobre a reintegração aí para quem está ouvindo. Ah, eu que agradeço, viu, Dazé? Então, assim, gente, não é uma questão assim só de divulgação e propaganda, não. Experimentem, né? Façam. Se você deseja fazer o curso, mas quer saber, quer sentir, eu dou até uma dica para você: faça uma sessão, sintam o que é, né? Aham, Vá entender o que é em você, para que você depois fale, poxa, é isso que eu quero. Porque assim, quando a gente compreende a missão, compreende o propósito, para que você se interesse para ajudar o próximo, as coisas acontecem e fluem de uma maneira muito melhor. Então eu convido a vocês que estão aqui, a vocês convido os seus familiares a experimentarem fazer uma sessão, seja por curiosidade, né? Mas que vocês se permitam, porque a partir do momento que a gente se permite, coisas boas acontecem, né? E a gente sair do quadradinho e expandir um pouco mais a nossa mente, porque a nossa vida ela precisa ser muito mais leve, não precisa ser esse sofrimento pois que é, muita gente carrega por aí, né? Não dá Zé. E a perfeito. reintegração é isso para mim. A reintegração é leveza. A reintegração, quando eu consigo hoje enxergar que despertei na pessoa uma percepção, a sensação que dá é que parece, ai, parece que tirou Isso. um peso, né? Por mais que o processo seja doloroso, porque nem Aham, sempre ele é, né, todo bonitinho, tranquilo. Claro que o processo ele pode ser doloroso, mas o pós, quando se tira, né, toda aquela situação que estava ali em você, te causando sintomas a vida inteira, o que é que a vida vai ser dessa pessoa? Vai ter uma vida leve, pois é, né? pois é. Então, é isso que todos nós merecemos, viver uma vida tranquila, viver uma vida leve, viver uma vida saudável, né? E entender os processos. Então, isso é É muito isso bom. aí. A gente se vê. Muito obrigado. E a Obrigada a gente vai você. fazer uma lá no seu, né? No Sim, seu perfil. Vamos fazer uma live sim, no seu perfil. sim, sim, De sim. fazer conteúdo mesmo, botar conteúdo, pessoal, para seus pacientes, né? Pra gente explicar Isso. algumas coisas aí para seus pacientes. E a Viu? gente Estou à sua pode disposição. conversar sobre dermatite, porque está aparecendo demais. Pois é. Tem campo. O campo está aberto para isso, né? Para dermatite agora. Exato. Valeu, Lore. Um Obrigada, abraço. obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Boa Tchau, noite para tchau. todo Boa mundo. noite.